Ela não é quem você pensa que ela é. Não porque ela mentiu, mas porque você mentiu. A mentira foi sua. Começou no momento em que você confundiu harmonia com imobilidade, beleza com ordem, amor com alívio. Você a queria como o oposto do seu caos, mas Heráclito cuspiria em sua ilusão. Ele escreveu: é no conflito que as coisas encontram seu propósito, não na paz. E ainda assim você implorou para que ela fosse paz. Você implorou para que ela não mudasse, mas a própria essência da existência, incluindo ela, é mudança. Heráclito não via o mundo como um lugar de estabilidade. Ele o chamava de fogo, eterno e em autotransformação. Este mundo, o mesmo para todos, nenhum Deus, nem homem o fez, mas sempre foi, é e será, um fogo eternamente vivo, que se acende com medida e se apaga com medida. E o que é a beleza, senão a breve medida em que o fogo dança em vez de queimar? O que é a mulher bela, senão o fogo vestido de graça? O fogo sorri para você, com olhos suaves, voz delicada, uma pele que acalma sua respiração, e você acredita que permanecerá assim. Mas Heráclito advertiu: tudo flui, nada permanece. Ela não é a mesma mulher que você conheceu no ano passado, no mês passado, ou mesmo na noite passada. Sua beleza permanece, mas seu arranjo muda como o fogo que remodela sua chama a cada segundo. Você pensou que poderia amá-la como algo fixo, mas nada é fixo. Nem ela, nem você, nem o amor. E por isso você sofre, não porque ela o traiu, mas porque a história que você contou a si mesmo sobre ela não pôde sobreviver à realidade. Heráclito fala novamente: o caminho para cima e o caminho para baixo são um só e o mesmo. A mesma beleza que um dia o elevou, agora o desfaz. Você antes olhava para ela e se sentia como um deus. Agora você olha para ela e se sente pequeno. Mas não foi ela que o encolheu. Foi você que nunca entendeu o que estava tocando. Você pensou que a beleza era o ponto final, que uma vez conquistado o coração dela, a batalha até estaria vencida. Mas Heráclito diz: o cosmos prospera na oposição. A guerra é o pai e o rei de todas as coisas. E se a guerra governa as estrelas, você realmente acredita que a mulher mais radiante que já viu poderia existir sem uma tempestade sob seu sorriso? Veja bem, o caos dela não é pessoal, é elemental. Ela não está lutando contra você. Ela está obedecendo a mesma lei que move os oceanos e divide os átomos, a lei da transformação constante. Heráclito sabia disso. Ele sentia isso. Ele via que em cada momento de quietude havia uma tensão oculta esperando para se romper, e por isso nos advertiu: as conexões ocultas são mais fortes que as óbvias. O que ela diz nem sempre é o que ela quer dizer. O que ela mostra nem sempre é o que ela guarda. E você, homem que sonha com a paz, é sempre o último a saber, porque você não estuda o fogo. Você cai nele, e é por isso que sofre. Não porque as mulheres sejam perigosas, mas porque você finge que elas não são elementais. Você as reduz a conforto, quando elas são o caos envolto em carne. Você adora a aparência delas e negligencia sua natureza. Mas Heráclito entendia a natureza. Ele escreveu: a natureza ama se esconder, e por trás da beleza que você anseia, não há segurança. Há o ritmo do próprio universo: conflito, contradição, renovação, fogo. E se você não se aproximar com reverência, ele o consumirá. Você acreditou na imobilidade, porque a imobilidade parece segura. Ela sorriu. E você congelou aquele sorriso em sua mente como uma fotografia sagrada. Ela o tocou uma vez, e sua alma construiu uma catedral em torno daquele gesto. Você confundiu um momento com um monumento, mas Heráclito, cujas palavras foram forjadas no fogo, teria rido amargamente do seu erro. Você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, ele escreveu.
pois águas sempre novas correm sobre você. E ainda assim você continuou tentando, não é? Continuou entrando nela, esperando o mesmo calor, a mesma gentileza, a mesma versão dela, pela qual se apaixonou, mas ela já havia seguido o fluxo do rio. Veja, Heráclito não oferecia poesia, ele descrevia a lei de toda a existência. O devir perpétuo, ela não é um serviço, ela é um devir, um processo, uma contradição viva de luz e sombra. Um dia ela o nutre, no outro ela se retrai em mistério e você chama isso de oscilação de humor. Você chama de confusão, mas o que está realmente testemunhando é a lei que você tenta ignorar. Tudo muda e nada permanece. E essa lei se aplica a você também. O homem que antes era confiante agora rasteja por validação. O homem que via a beleza dela como um presente agora a vê como uma coleira. Por quê? Porque você investiu na ilusão de que algo divino poderia ser domado, que a beleza poderia ser prevista. Mas Heráclito advertiu que a verdadeira natureza resiste à definição. Ele escreveu: a mais bela ordem do mundo ainda é um amontoado aleatório de coisas sem sentido para o homem. Em outras palavras, mesmo a mulher mais encantadora pode não significar o que você pensa que ela significa. Mesmo o sentimento mais harmonioso pode não ser mais do que um padrão passageiro que se vai pela manhã. Você não quer acreditar nisso, porque se o amor dela muda, o que isso diz sobre o seu? Se o toque dela foi um calor passageiro e não um voto permanente, o que isso diz sobre a sua necessidade por ela? Você a queria como a cura para a sua instabilidade, mas Heráclito ensinou o oposto. A única constante é a mudança. Então agora, quando ela se afasta ou se torna silenciosa, quando seus olhos não mais refletem o seu valor, você se sente perdido, não porque ela mudou, mas porque você acreditou que ela nunca mudaria. E é aqui que Heráclito aprofunda a lâmina. Ele escreve: a oposição traz a concórdia, da discórdia nasce a mais bela harmonia. O que parece caos agora pode não ser destruição. Pode ser revelação. Você a está vendo como ela é, não como você fantasiou. E nessa exposição crua, há dor, mas também há poder, porque uma vez que a ilusão se estilhaça, você está finalmente livre para escolher. Você pode continuar perseguindo a imagem dela que inventou, caminhando para sempre em um rio que não está mais lá, ou pode evoluir. Pode se tornar como o fogo que Heráclito reverenciava, autorrenovador, de olhar claro, desapegado. Mas para fazer isso, você deve abandonar seu vício pelo que é fixo. Deve aceitar que beleza não equivale à permanência, que o amor, quando autêntico, não é seguro, é transformador, e a transformação nunca é gentil. A mulher bela, então, não é a sua paz, ela é o seu espelho. E se você não gosta do que vê refletido, não é o rosto dela que deve culpar, é o seu medo de se tornar o que você sempre esteve destinado a ser, um homem forjado no fogo, não paralisado por ele. Você continua perguntando, por que ela mudou? Mas Heráclito responderia com uma pergunta própria. Por que você esperava que ela não mudasse? A própria natureza da vida, ele disse, não é a imobilidade, mas a luta, não a paz, mas a polaridade, não a permanência, mas o fogo em movimento. E se você insiste em interpretar a beleza como uma promessa, então sofrerá toda vez que a chama tremular em uma direção que não previu. Você não foi traído por ela. Você foi traído por sua própria resistência à verdade. Heráclito ensinou que por trás de todas as coisas está o Logos, uma ordem oculta que governa a dança dos opostos. Não é moral, não é sentimental, é simplesmente real. Ele escreveu: embora este Logos seja eterno, os homens são sempre incapazes de compreendê-lo. E foi aqui que você caiu.
Você olhou para ela e acreditou ver a verdade, mas o que viu foi sua própria projeção, sobreposta a uma criatura em fluxo constante. Você não a viu, você viu sua esperança, sua solidão, seu sonho de paz, envolto em perfume e pele. E assim, quando ela se afastou, você chamou de caos. Mas Heráclito diria: todas as coisas vêm a ser através da oposição. O que você chama de caos é meramente a quebra da sua ilusão. Nunca foi o mundo que o traiu, foi a sua recusa em ver a estrutura dele. Você esperava que ela permanecesse leal a uma versão de si mesma que nunca existiu de verdade. Não porque ela é cruel, mas porque ela está viva, e estar vivo significa estar em movimento. Ela mudou. É claro que mudou. Essa é a natureza. Esse é o Logos. Você pensa que a verdade reside em seu sorriso, suas palavras, seus gestos, mas isso é a superfície. Heráclito ensina que a harmonia oculta é mais forte que a óbvia. O verdadeiro significado está por baixo, sob sua beleza, há movimento, sob seu desejo, há flutuação, sob seu amor, há uma tempestade, assim como a que está enterrada dentro de você. Mas enquanto ela flui com ela, você luta contra ela. Você exige clareza, onde apenas o ritmo existe. Você quer garantias de um cosmos que não lhe deve nenhuma. E não é apenas ela, é tudo. No momento em que você atrela seu valor a algo externo, a atenção dela, o afeto dela, a aprovação dela, você se torna um homem escravizado pelo vento e pelo fogo. Heráclito nos advertiu: a alma pertence a um logos que a si mesmo se aumenta. O que isso significa? Significa que sua alma pode se expandir, mas apenas se você parar de terceirizar seu valor, apenas se parar de exigir que ela permaneça a mesma para que você não precise crescer. Veja, ela nunca foi destinada a ser seu lar. Ela foi destinada a ser sua chama, um reflexo do próprio mundo em que você vive, belo, misterioso e absolutamente inapreensível. Você pode amá-la, sim. Você pode dançar com o fogo dela. Mas no momento em que tenta enjaulá-lo, você começa a queimar. E a queimadura não é um castigo, é uma revelação. Você não está sendo destruído, você está sendo apresentado à natureza da realidade, está recebendo uma escolha: evoluir com a corrente ou se afogar na resistência, aceitar o logos ou continuar gritando com a tempestade. Heráclito não ofereceu conforto, ele ofereceu a verdade. E a verdade não segura sua mão. Ela ergue um espelho, e agora esse espelho é ela. Não quem ela foi, não quem você esperava que ela fosse, mas quem ela é agora, mutável, selvagem, indiferente às suas expectativas. E se isso o aterroriza, talvez o problema nunca tenha sido o caos dela, mas o seu vício em controle. Heráclito não adorava a estabilidade. Ele adorava o fogo, não apenas a chama literal, mas o fogo como princípio, como julgamento, como purificador. Todas as coisas são uma troca pelo fogo, ele escreveu, e o fogo por todas as coisas, assim como as mercadorias pelo ouro e o ouro pelas mercadorias. Aos seus olhos, o fogo não era destruição, era a verdade. E a mulher bela pela qual você se obcecou, ela é fogo, não metaforicamente, mas elementalmente. Ela queima suas ilusões, suas fantasias, sua confiança superficial. Ela não o quebra, ela o revela. É isso que os homens não entendem. Eles pensam que estar com uma mulher bela significa que venceram, que é uma recompensa, uma coroa. Mas Heráclito diria que não é uma recompensa, é uma fornalha. Quanto mais perto você fica dela, mais suas falhas se incendeiam. Suas inseguranças se tornam visíveis, suas rachaduras se alargam. As partes de você que não foram temperadas gritam, e se você não fez o trabalho interno, se sua masculinidade é construída sobre performance em vez de princípio, então sim,
Ela o queimará vivo, mas não porque ela é cruel, porque o fogo julga tudo o que toca. Heráclito escreveu: o povo deve lutar pela lei, como se fosse pela muralha da cidade. O que é a lei neste caso, senão seu próprio código interno, seus limites, sua clareza, sua direção? Se você não proteger isso, se deixar que ela se torne sua lei, sua bússola, seu sol, então você vagará para o fogo desarmado e chamará isso de coração partido. Mas foi autoimolação. Você se queimou, tentando ser o que pensava que ela queria. Você vê a armadilha agora? Você a perseguiu para se sentir poderoso, mas o poder emprestado através da beleza é fraqueza. Ela não o fez se sentir um homem, você fez dela sua fonte de masculinidade. E quando ela se retirou, levou sua identidade com ela. Esse é o custo de construir sua força em torno de algo que muda. Heráclito nos advertiu: tudo flui. Você não a perdeu, você perdeu a versão de si mesmo que não podia sobreviver sem ela. E talvez isso tenha sido necessário, porque você nunca foi destinado a ser o homem que entra em pânico quando o humor dela muda. Você foi destinado a ser o homem que entende. É claro que muda, tudo muda. As estações, a maré, as estrelas. Heráclito não escreveu com medo da mudança. Ele escreveu com reverência a ela. Ele sabia que a verdadeira força não vem de resistir ao caos, mas de permanecer firme dentro dele. O fogo não teme o vento, ele dança com ele. E você? Você tem uma escolha agora. Pode continuar reagindo, implorando, performando, pedindo desculpas por respirar alto demais, ou pode se lembrar de quem você era antes de ela entrar em cena, antes do fogo, antes da obsessão. Você pode reconstruir não um homem que ela aprova, mas um homem que o fogo não pode envergonhar. Um homem forjado pelo Logos, não pelo anseio, porque Heráclito não prometeu segurança, ele prometeu clareza. Ele sabia que o homem que sobrevive ao caos sem precisar controlá-lo se torna intocável. Não frio, não cruel, apenas enraizado. Enraizado como o fogo está enraizado em sua natureza, consumidor, refinador, vivo. Então olhe para ela novamente. Não como sua paz, não como sua inimiga, mas como seu teste. A tempestade não está lá fora. A tempestade é a sua dependência. E quando isso morrer, você não apenas parará de queimar, você começará a se tornar. Se você chegou até aqui, então uma parte de você está farta de sofrer. Uma parte de você percebeu que a resposta não está na mudança dela, mas no seu despertar. Heráclito não escreveu para covardes. Ele não acalmou corações feridos. Ele lhe entregou uma espada e disse para você caminhar para o fogo. Por quê? Porque o fogo, para Heráclito, não era algo a ser temido, era algo a se tornar. Ele escreveu: a alma é sua própria fonte de aumento. O que significa? Significa que nenhuma mulher, nenhum relacionamento, nenhuma aprovação pode fazê-lo crescer. Apenas o confronto com o caos pode. E você conheceu o seu caos. Ela tinha um nome, tinha olhos que pareciam a eternidade, tinha uma voz que fazia seu pulso se ajoelhar, mas ela também tinha humores que destroçavam sua paz, silêncios que reprogramavam sua mente. E agora, finalmente, você entende. Nunca foi sobre ela. Foi sobre o que a presença dela despertou em você. A necessidade de validação, o medo de não ser visto, o desespero para ser escolhido. Essa é a verdade crua que Heráclito exigiria que você enfrentasse. Você não estava apaixonado por ela. Você era viciado na versão de si mesmo, que só existia quando ela sorria para você. Mas e se aquele homem não fosse real? E se o fogo que o queimou fosse a única coisa honesta em toda a sua performance? Heráclito ensinou que o fogo é a origem de todas as coisas, e tudo retorna a ele. O fogo vive na morte do ar, e o ar vive na morte do fogo. Os opostos se alimentam. Então, quando sua paz ruiu,
e a distância dela acendeu seu colapso, algo em você não morreu, transformou-se. O homem que se ajoelha por conforto tem que morrer, para que o homem que prospera na clareza possa emergir. Heráclito chamaria isso de harmonia através do conflito. Você chama de coração partido, mas é um nascimento. Você precisa entender isto. Ela não é sua inimiga. Ela é a chama necessária que revelou sua forma. E uma vez que você a veja pelo que ela é, não uma salvadora, não um demônio, mas uma expressão sempre mutável da natureza, você pode deixá-la fluir como deve, porque não precisa mais que ela seja sua âncora. Você se tornou a sua própria. Isso é o que significa se tornar fogo. Você para de negociar sua verdade, para de ajustar seu núcleo para evitar a desaprovação, para de tratar o afeto como uma droga e começa a vê-lo como um presente, bem-vindo, mas não necessário. Você começa a se erguer em seu próprio calor, não porque isso a trará de volta, mas porque queima tudo o que é falso. E nesse fogo, o que resta é inabalável. Este é o homem para quem Heráclito escrevia. Aquele que não busca conforto no caos de uma mulher bela, mas vê o caos dela como um reflexo de seu próprio poder. Nunca algo a temer, apenas algo a entender. Porque quando você não mais persegue a imobilidade nela, você cria imobilidade em si mesmo. Não a imobilidade da estagnação, mas a imobilidade do centro, do tipo que as chamas têm quando sabem o que são. E aqui está a verdade brutal. A maioria dos homens nunca chega aqui. A maioria passa a vida tentando transformar rios selvagens em piscinas, deusas em animais de estimação, caos em compromissos de calendário. Mas os poucos que abraçam a sabedoria de Heráclito, os homens que caminham para o fogo sem recuar, tornam-se algo completamente diferente. Tornam-se homens cujo valor não muda com a temperatura de outra pessoa. Homens que não são nem endurecidos nem histéricos, apenas presentes, aterrados, perigosos da maneira mais calma possível. Porque uma vez que você se torna fogo, ela não pode mais queimá-lo. Ela pode apenas revelar o seu brilho. Você olhou para o fogo por tempo suficiente. Agora, a questão é simples. Você vai deixar que ele o forge ou vai cambalear de volta para a escuridão, nutrindo as mesmas ilusões que o queimaram em primeiro lugar? Heráclito não pregou o desespero. Ele pregou a transformação. Ele nos disse: o raio governa todas as coisas, significando força, conflito, energia. Estas são as mãos ocultas da criação. Se o caos de uma mulher bela o despedaçou, então deixe que esse raio o guie também. Deixe-o fender as fundações fracas de sua identidade para que algo inquebrável possa surgir em seu lugar. Primeiro, reivindique a soberania sobre sua própria mente. Pare de interpretar cada silêncio dela como um veredito sobre seu valor. Seu valor precedeu a entrada dela e sobreviverá à sua saída. Heráclito escreveu: o caráter de um homem é seu destino. Então, fortaleça o caráter. Audite seus hábitos, discipline seus impulsos, termine o que começa e guarde sua palavra como ouro. O caráter é a única moeda que nunca se desvaloriza quando a beleza flutua com a corrente. Segundo, ancore o desejo ao propósito, não à aprovação. Deixe a atração passar por você como o vento por uma árvore, sentida, reconhecida, mas nunca autorizada a desenraizá-lo. O logos dentro de você deve ditar o ritmo. Todo o resto é uma tempestade passageira. Cultive um trabalho que sobreviva à paixão, ofício, missão, irmandade. Um código que você manterá mesmo quando ninguém aplaudir. Quando o propósito é claro, o caos se torna tempero, não sustento. Terceiro, pratique a presença radical. Heráclito advertiu: olhos e ouvidos são más testemunhas para homens com almas bárbaras.
Tradução: se sua mente é primitiva, apegada, em pânico, projetando, você interpretará mal cada sinal que ela enviar. Treine a consciência através da quietude, da respiração e da observação, até que possa observar o fluxo dela sem exigir que ele congele para seu conforto. Então, e somente então, você poderá amar sem correntes, porque não teme mais o movimento dela. Finalmente, mantenha limites como uma armadura, mas empunhe a gentileza como uma espada. O fogo respeita o que não queima. Quando ela testa, você clarifica. Nunca implore. Quando ela se retira, você permanece pleno, não vazio. Quando ela convida, você entra como uma chama igual, nunca como uma mariposa. Esse equilíbrio é a harmonia oculta por trás do conflito, a união dos opostos que Heráclito exaltava. Faça isso. E na próxima vez que estiver diante da beleza, não confundirá o seu esplendor com salvação. Você a saudará como uma companheira de jornada na impermanência. Dois fogos que se encontram sem que um precise devorar o outro para manter a sua chama acesa. Nesse momento, você conhecerá a liberdade. Não uma liberdade das mulheres, mas sim das ilusões sobre elas que um dia o dominaram. Se esta mensagem acendeu uma centelha nas cinzas das suas antigas crenças, alimente o fogo para que mais homens possam enxergar a luz. Curta este vídeo, compartilhe com um irmão que está perdido no meio do fogo e inscreva-se para receber as verdades que nos recusamos a amenizar. Quer manter esta chama acesa? Apoie o canal através do link na descrição. Mantenha-se firme, arda com clareza e nunca mais confunda o caos com a catástrofe.